em escalas termométricas? Sim ou não? Não? Massa. Tranquilo. Então, olha só. O que é que a gente tinha definido na aula passada? A gente tinha definido o seguinte. A gente chegou à definição de que temperatura estava atrelada ao quê? Ao grau de agitação das moléculas, certo? Quando eu falo, como eu disse a vocês na passada, quando eu falo moléculas, entendam partículas também, tá bom? Você pode expandir esse conceito. E aí a gente tinha observado que para eu construir uma escala termométrica, eu preciso de duas coisas. Quais são as duas coisas que eu preciso construir? Eu preciso de um ponto fixo, que seria um ponto fixo de fusão, certo? Que no caso da água, esse ponto fixo de fusão é de 0 graus Celsius, de 0 graus Celsius, e o ponto fixo de ebulição seria de 100 graus Celsius. Então, teria esses dois pontos fixos, que esses dois pontos fixos seriam os pontos trabalhados por a gente para a construção de diversas outras escalas, tá bom? A gente tinha, por exemplo, na escala Celsius, eu teria os dois, a nossa regrinha de transformação, os dois pontos fixos 0 e 100, certo? Na escala Fahrenheit, quais são os dois pontos fixos na escala Fahrenheit? Quais são os dois pontos fixos na escala Fahrenheit, galera? Bora, bora, bora. Quais são os dois pontos fixos na escala Fahrenheit? Bora rápido, rápido. 32 e 212. Perfeito, Malu. Show de bola, linda. 32 e 212. Olha o Malu detonando aí, ó. Na escala Kelvin, quais eram os dois pontos fixos? Bora. Quais são os dois pontos fixos na escala Kelvin? Bora, galera. Bora, galera. Bora, galerinha. E aí? 273 e quanto? E 373. Perfeito, Estezinha. Show de bola. Então, ó, se eu quiser realizar qualquer transformação, por exemplo, se eu quiser passar de Celsius, uma temperatura em Celsius, para uma temperatura em Fahrenheit, é só eu fazer o seguinte, ó, é só eu fazer, ó, a parte pelo todo é igual a parte pelo todo. Essa foi a dica que a gente discutiu na aula passada, certo? Deixa eu sair aqui que eu vou liberando a galera entrando. Então, ó, ficaria o seguinte, ó, TC menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a TF menos 32 sobre 212 menos 32, certo? Tranquilo? Então, a gente ficou, ó, TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre quanto? Sobre 180. Então, ó 0 com 0 avoa, dividir aqui por 2 e aqui por 2. Então, isso, eu estou fazendo só essa para a gente relembrar como é que faz, tá? Então, ficou ó, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Beleza? Tranquilo? Show? Isso é só para relembrar temas que a gente discutiu na aula passada, tá bom? Então, ó, isso aí, a gente ficou observando que o grau de agitação dessas moléculas, ele trazia para a gente justamente essa relação, essa observação de que se a molécula se agitar mais, ela vai precisar de mais, se eu forneço calor a ela, ela aumenta a temperatura, então ela vai ter uma agitação maior. Ela tendo uma agitação maior, qual é a consequência disso? É que ela vai precisar de mais espaço, certo? Então, a principal característica é essa: aumento a temperatura das moléculas, das partículas, elas se agitam mais, elas se agitando mais, elas vão precisar de mais espaço. Consequentemente, aumenta o volume, aumenta o comprimento, aumenta a área. Não sei qual é a dimensão que a gente vai estar observando. Agora, qual é a característica principal quando a gente observa a dilatação térmica? É que eu preciso definir o seguinte: temperatura. Tá? Então, por favor, não esquece isso e a gente vai observar com cuidado na aula de hoje, tá bom? Então, preste atenção. Tema da aula de hoje: dilatação térmica, tá? Então, o que é dilatação térmica? Dilatação térmica tem a ver com temperatura ou com a energia térmica de um corpo. Por quê? Porque quando eu falo ó, dilatação térmica, inclusive, gente, não é um tema frequente
em provas de Enem. Perceba que em todo de 98 para cá caíram 6 questões somente que falavam diretamente de dilatação térmica, tá? Então não é um tema recorrente nas provas, mas assim, é um tema que você precisa entender para, por exemplo, entender dilatação volumétrica de um gás, tá bom? Então você precisa estar bem afiadinho. Aí vê só, qual é o detalhe? É que essa dilatação, como é que eu posso definir dilatação? Dilatação térmica, gente, é o seguinte: eu forneço energia para a molécula se agita mais. Se ela se agita mais, ela vai precisar de mais espaço. Consequentemente, ela pode, se for uma linha, uma barra, ela pode aumentar o comprimento. Se for uma cerâmica, pode aumentar a área. Se for um cubo, eu posso aumentar o volume. Então, pensando nisso, a gente tem três dilatações: dilatação térmica linear, superficial e volumétrica. E qual é o detalhe? Caio, o que seria então dilatação térmica? Presta atenção, eu vou dar um zoom aqui para a gente poder escrever aqui. Pertinho, não ficar muito grande. Cadê? Aqui. Ó, vamos definir, escrever dilatação térmica da seguinte forma: dilatação térmica, eu vou dizer que é a alteração das dimensões, ó, das dimensões do objeto em função do aumento de temperatura. Então, ó, se eu aumento a temperatura do objeto, tá? Se eu vou aumentar a temperatura do objeto, consequentemente, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer uma alteração da movimentação das moléculas, ocasionando uma alteração das dimensões do objeto, certo? Então, essa dilatação, mas Caio, dilatação é somente expansão? Não. Essa alteração, gente, vê, essa alteração, ela pode ser, ó, uma expansão, se houver um aumento de temperatura, certo? Pode ser uma expansão, ou pode ser até uma contração. Tanto faz, ou um ou outro. Tranquilo? Pode ser, se for expansão, é porque ocorreu um aumento, eu vou dizer assim, um aumento positivo, certo? E se for uma contração, eu posso dizer que ocorreu um aumento negativo, pode ser? Dá para entender assim, um aumento negativo ou uma diminuição, tá? Você pode pensar dessa mesma forma. É porque eu ia botar delta V, delta L, delta A, mas a gente não discutiu ainda sobre a questão da da alteração em função das dimensões do objeto. Tá bom? Certo? Tranquilo aí? Beleza? Alguma dúvida? Nada? Então, olha só. Vamos definir o seguinte, que essa dilatação térmica, ela tem basicamente, galera, ela tem basicamente três tipos. Quais são os tipos que a gente tem? Veja só. Eu tenho esses três tipos. Ó. Dilatação térmica linear, eu tenho dilatação térmica superficial e dilatação térmica volumétrica. Eu tenho esses três tipos de dilatação. Agora, tem um detalhe, é que essa dilatação volumétrica, ela ainda se divide em mais dois tipos, que é o que a gente chama de dilatação volumétrica dos sólidos ou uma dilatação volumétrica dos líquidos, ou uma ou outra, tanto faz. E aí a gente vai observar em cada uma dessas situações quando é que elas entram. Beleza? Tranquilo ou não? Beleza? Então vamos observar basicamente. Eita, rapidinho, deixa eu só desligar o zap aqui. Cadê? Beleza. Então, ó, aí o que acontece? Essa dilatação volumétrica, ela pode ser uma dilatação volumétrica dos sólidos ou dos líquidos. Depende de onde é que a gente está observando. Tá bom? Tranquilo? Show? Aí, ó, passei aqui, ó. Questão caiu no Enem. Olha só.
Para a proteção contra curtos-circuitos em residências, são utilizados disjuntores, compostos por duas lâminas de metais diferentes, certo? Isso aqui, ó, essas duas lâminas de metais diferentes, certo? É o que a gente chama de lâmina bimetálica, gente. Lâmina bimetálica. Por que lâmina bimetálica? Porque ele faz o seguinte, ó, ele cola duas lâminas, certo? Essas lâminas com metais diferentes. Por exemplo, imagine que eu boto uma lâmina aqui, ó, de um metal e eu coloco colado nela uma lâmina de outro metal, certo? Uma lâmina aí, ó, com metal azul e outra lâmina com metal vermelho, tranquilo? Em cada uma delas. E aí, o que que acontece? Aí eu pego e esquento, certo? Se essas lâminas forem lâminas diferentes, de metais diferentes, ó, de metais diferentes, eles vão ter o quê? Eles vão ter coeficientes de dilatações diferentes. Ou seja, eles não vão ser dilatados da mesma forma, certo? Então, essa é a principal característica do uso de disjuntores em casa, é justamente esse, que quando há uma sobrecarga, existe como eles têm materiais diferentes, eles vão ter dilatações diferentes. E aí, o que acontece? Se houver uma sobrecarga, uma carga muito alta vindo do circuito, provoca um aquecimento diferente entre os metais, fazendo com que o disjuntor, como é chamado, o disjuntor ele arma, certo? Tá? Mas isso aí a gente vai ver com cuidado quando a gente vai vendo lá na frente de circuitos elétricos. Mas aí, olha só, ele diz o seguinte: essa lâmina toca o contato elétrico, fechando o circuito e deixando a corrente elétrica passar. Quando dá passagem de uma corrente superior à estipulada, a lâmina se curva para um dos lados, afastando-se do contato elétrico e assim interrompendo o circuito. Isto ocorre porque os metais da lâmina possuem características físicas cuja resposta é diferente para a mesma corrente elétrica que passa no circuito. A característica física que pode ser observada para a escolha dos dois metais dessa lâmina bimetálica é o coeficiente de quê? Letra A, dureza? Não. Letra B, elasticidade? Também não. Tá? Letra C, dilatação térmica? Beleza. Compressibilidade? Também não. E condutividade elétrica? Também não. Certo? Esse de condutividade elétrica significa dizer o seguinte, significa dizer que o metal ele vai conduzir melhor ou pior a energia elétrica. Mas isso vai entrar lá na frente em resistores, agora não. Mas, por enquanto, a resposta seria letra C, de dilatação térmica. Tá bom? Então, marca aí no teu livro, por favor, já. Primeira questão, letra C. Tranquilo? Tô indo rápido? Tá dando para entender? E aí? Me diz aí. Me fala aí se eu tô indo rápido, se tá dando para entender. Dá um norte aí. Tudo ok? Massa. Deixa eu só ver. É Natália ou é Isadora? Muito bem, Isa. Repito, Léo. Repito. Veja só. A dilatação térmica é que vai ser a característica para a gente observar nessa questão. Tá? Por quê? Porque tem a ver com a movimentação de corrente elétrica, consequentemente, um aumento da temperatura. Aumentando a temperatura, ocorre uma dilatação de maneira diferente entre os metais. Tá? Aí eu disse, mas condutividade elétrica? Não, condutividade elétrica ela vai ser lá na frente, porque essa questão da condutividade elétrica, ela determina para a gente se o metal ele conduz melhor ou pior a energia elétrica. Ele conduzindo melhor ou pior tem a ver até com a resistência desse metal, com a resistência desse material. Tá bom? Show? Deu para entender aí? Beleza? Vamos passar? Posso passar? Lá vai, passei, tá? Olha só.
Olha essa questão agora, que aparece no livro da gente também. Questão 30, e caiu pelo país. 2 copos de vidros iguais em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente foram guardados um dentro do outro. Quem nunca fez isso? Pelo amor de Deus. Quem nunca fez isso? Certo? Uma pessoa, ao tentar desencaixá-los, não obteve sucesso. Para separá-los, resolveu colocar em prática seus conhecimentos da física térmica. Ó, monstro sagrado, quis utilizar o que aprendeu. Tá bom. Tá vendo? Física para os bares também. Então, ó, vamos ver. De acordo com a física térmica, o único procedimento capaz de separá-los seria qual? Letra A. Mergulhar o copo B em água, em equilíbrio térmico com cubos de gelo, e encher o copo A com água à temperatura ambiente. Vê só. Se eu boto o objeto B junto com o gelo, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai comprimir. Se ele comprime, pressiona ainda mais o copo A, dificultando com que eu puxe. Não é verdade? Então, eu não posso fazer isso. Qual é a saída que eu posso fazer? Veja, é de alguma forma. Veja, quais são as possibilidades que eu tenho? A primeira possibilidade. Ou eu aumento a temperatura de B e diminuo a temperatura de A. Certo? Essa é a primeira saída. Eu aumento a temperatura de B e diminuo a temperatura de A. A segunda saída, qual é? É eu aumentar a temperatura de B só. A terceira saída, diminuir a temperatura de A, somente. Certo? Então, eu tenho 3 possibilidades. Eu posso fazer 3 coisas. As 3 coisas a gente vai ver dentro das alternativas aí. Letra B. Então, a letra A já é falsa. Certo? Letra B. Colocar água quente superior à temperatura ambiente no copo A. Veja, se eu esquento o copo A, ele dilata mais. Se ele dilatar mais, ele vai pressionar, vai ficar mais acochado ainda com o objeto B. Então, aqui, ó, é falso. O certo aqui, ó, seria colocar água quente no objeto B. Tá? Letra C. Mergulhar o copo B em água gelada e deixar o copo A sem líquido. Veja, se eu mergulho o copo B em água gelada, ele contrai ainda mais. Certo? Então, aqui é falso. Letra D. Encher o copo A com água quente e mergulhar o copo B em água gelada. Se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Se eu mergulho, encho o copo A com água quente, ele dilata. O copo B com água gelada, ele contrai. Então, vai pressionar de novo. Vai ficar difícil de tirar. Letra E. Encher o copo A com água e mergulhar o copo B, água gelada, e mergulhar o copo B em água quente. Beleza. Resposta certa, letra E, certo? Então, eu esquento, olha só, foi justamente o que a gente discutiu aqui embaixo. Eu esquento o objeto B e esfrio o objeto A. Não foi? Beleza aí? Ou não? Tranquilidade? Molezinha, né? Podia cair essa no Enem, né? Tá certo, Léo. Muito bem. Veja, eu não concordo. Por que eu não concordo? Porque, por exemplo, a gente vem numa preparação forte, numa preparação intensa, numa preparação que a gente vem evoluindo cada vez mais, e vocês, principalmente nessa quarentena, se esforçando mais ainda, porque vocês têm diversos problemas ao redor que podem estar afetando os estudos, mas estão sempre presentes nas aulas, nas monitorias, tirando dúvida. Então, a gente, por exemplo, para a gente uma questão dessa é questão fácil. Para o nosso concorrente também é uma questão fácil. Consequência disso é que eu acerto e ele acerta. Entendeu? Então, o ideal é que não, que seja uma questão difícil, que meu concorrente ele erre. Lembre, bota uma coisa na sua cabeça. Veja, bota uma coisa na sua cabeça. Entre eu e meu irmão, que morra meu irmão. Certo? Amo, ainda bem que eu sou filho único. Mas entre ele e meu irmão, que morra meu irmão. Ou ele passa, ou eu passo. Não tem vaga para os dois. Tá entendendo? Então, ou ele ou eu. Então, é melhor eu, né? Certo? Mas, gente, eu falei morrer, mas assim, vocês entenderam no sentido, né? Só tem vaga para eu entrar ou para ele entrar na universidade pública. Então, ele não pode entrar, não. Quem tem que entrar sou eu. Certo? Beleza? Tranquilo? Andrezinho, daqui a pouco eu discuto sobre esse ponto, tá? Vê. Deixa eu passar aqui, ó.
Então, quais são as dilatações térmicas que a gente vai observar? Vamos, inicialmente, discutir sobre o nível mais básico da dilatação térmica, que é a dilatação térmica linear. Onde é que a gente observa isso, cara? Veja, ela consiste em quê? Consiste no aumento do comprimento. Ah, então, Caio, a dilatação térmica linear, ela é só o aumento do comprimento de um objeto? É. Alterou o comprimento, aumentou o comprimento, dilatação térmica linear. Agora, somente o comprimento. Não comprimento e largura. Comprimento e altura, certo? Não comprimento, largura e altura, somente o comprimento. Alterou somente o comprimento, dilatação térmica linear. O que é que eu coloco como dica para você? Certo? Eu coloco como dica para você o seguinte, é que a dilatação térmica linear, o ΔL, ele ocorre em uma dimensão. Ou seja, em uma dimensão. O que é que isso significa dizer? Que ele pode alterar somente o comprimento, somente a largura ou somente a altura, certo? Ele só pode alterar uma das três possíveis dimensões, tá bom? Certo? E onde é que a gente observa isso? Por exemplo, em trilhos de trem. É muito comum essa imagem que está aparecendo para vocês aí, ela ocorrer. Por quê? Porque os caras, quando eles constroem esse trilho, ele tem que deixar esse espaçamento aqui, ó. Ele tem que deixar esse espaçamento entre as barras. Por que entre as barras ele tem que deixar isso? Porque, olha só, é esse espaçamento que ele é chamado de juntas. Ó, calma que não está aparecendo não, né? Tá ruim de observar. Deixa eu trocar ali a cor da letra. Esse espaçamento ele é chamado de quê? De junta de dilatação. Essa junta de dilatação é aquela junta que ela é responsável por fazer o seguinte: a barra da direita ela vai se expandir, aí ela aumenta o comprimento para cá, a barra da esquerda, né? Desculpa. A barra da direita ela aumenta o comprimento devido ao aumento da temperatura. E aí ele vai se expandir para a esquerda, certo? Então, quando essas duas barras elas forem aumentando o seu comprimento, se não tiver esse espaçamento entre eles, e se esse espaçamento não for calculado, elas vão entrar em contato uma com a outra. E aí elas vão fazer o quê? Elas entram em contato e ficam dizendo, não, tudo bem, mamãezinha, eu não vou mais não, porque já encontrei você. Não. Ela diz assim, ó, eu preciso me dilatar. Ou você sai da frente, ou eu vou dilatar para algum lado. Certo? Então, ocorre uma dilatação, o que é que vai acontecer? Nas duas barras. E aí elas vão pressionar uma com a outra, aí provoca isso que apareceu na imagem da esquerda, faz com que, por exemplo, uma barra suba na outra, tá entendendo? E aí quando o trem passa, ó, isso aí é um paraíso para quem quer sofrer um acidente, tá entendendo? Então, isso daí ocorre descarregamento em trem, isso é muito comum. Engenheiros que faltaram a aula de propriedades materiais, certo? Eles não observam que ocorre essa dilatação entre as duas placas. E aí, quando ocorre essa dilatação entre as duas placas, o que vai acontecer? Uma só, nos dois trilhos, né, no caso. O que vai acontecer? Uma sobe no outro. Elas alteram essas dilatações aí. Ocorre fissura também, tá? Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando o cara vai estudar dilatação térmica, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, você aí, ó, que vai ser engenheiro, se liga nisso, tá? Por favor. Beleza? Tranquilidade? Vê. Outra coisa é que é o seguinte: quando a gente está observando, ocorre a dilatação térmica, quando a gente vai observar a dilatação térmica, tem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração. Quem vai ser esses fatores? Quem são esses fatores que vão ser importantes para observar essa dilatação térmica? Eu tenho dois só. Quais são esses dois? Primeiro, qual é o deles? Comprimento inicial da barra. Por que o comprimento inicial da barra ele vai ser importante para a gente? Porque, olha só, se for uma barra, uma distribuição homogênea de massa, certo? Que é o que a gente vai considerar, quanto mais moléculas tiver,
mais vai sofrer dilatação essa barra. Então, a dilatação térmica ela é proporcional ao comprimento inicial, tá? Ou seja, quanto maior a barra, inicialmente, mais moléculas ela vai ter, consequentemente, mais ela vai se expandir, se ela sofre um aquecimento, tá? Segundo fator importante, qual é o segundo fator importante? É justamente a questão do aumento de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, mais essa barra vai aumentar. Então, proporcional também a variação de quem? Variação de temperatura. Beleza? Ou seja, quanto maior a temperatura da barra, mais ela vai. Quanto maior a variação de temperatura dessa barra, mais ela vai esquentar. Tudo bem? Bronca aí ou não? Beleza? Tá, eu pego. Diga aí, vá. Saiu? Destravou? Destravou, né? Beleza. Então, ó, como é que eu saio? Veja, eu fiquei com o seguinte, eu fiquei que ΔL, ele é proporcional a L0 vezes ΔT. Como é que eu saio de uma proporção para uma igualdade? Como é que eu saio de uma proporção para igualdade? Eu preciso fazer o quê? Colocar uma constante no meio, né? Então, eu vou colocar uma constante, ó, que vai ser o seguinte, esse ΔL ele vai ser igual a quem? A L0 vezes essa constante vezes a variação de temperatura. Ou seja, a dilatação térmica ela vai ser igual a isso aí, ó. Observa o seguinte, ó, onde esse alfa, a gente chama ele de coeficiente, certo? Coeficiente de dilatação térmica. Eita, dilatação térmica linear. Ou seja, nesse caso, o que a gente está observando? A gente está observando que essa característica aí é uma propriedade do material, tá? Então, o material é quem vai determinar para mim o valor desse alfa, tá? Então, isso aqui, ó, você precisa se ligar, porque isso aqui é uma característica de quem? Característica do material. Ah, mas Caio, eu preciso saber decorado o quanto é que vale cada alfa? Não, não, não. Não se preocupe em decorar, não. Certo? Ou ele fornece para você, ou ele vai pedir isso como objetivo da questão. Certo? Então não precisa você se preocupar em decorar o valor de cada um dos alfas. Tá? Beleza? Certo? Pode passar aqui? Beleza? Vamos fazer uma questão? Olha essa questão. Questão 12 do teu livro aí, ó, caiu pelo país. Quase todas as substâncias sólidas, líquidas ou gasosas se dilatam com o aumento da temperatura e se contraem quando sua temperatura é diminuída. E esse efeito tem muitas implicações na vida diária. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que ele disse quase todas as substâncias e não todas as substâncias? Nem todas se dilatam com o aumento da temperatura? E aí? É essa a característica, certo? Nem todas. Caio, como assim? Eu dissesse que ocorre um aumento da temperatura, as moléculas tendem a se expandir, porque elas tendem a ocupar um volume maior, porque elas se agitam mais, então elas vão precisar de um espaço maior.
Beleza, até aí tranquilo. Só que tem as características, tem as exceções. Quem são as exceções? Água, ferro, bismuto e antimônio. Esses quatro, e somente numa faixa específica de temperatura, que é isso que a prova da FPS, por exemplo, ela te cobra, que a prova da Católica ela te cobra, que a prova da Nassau te cobra, certo? São as exceções. E essas quatro exceções são quem? Água, ferro, bismuto e antimônio. Na faixa de temperatura de 0 a 4 graus Celsius, ao invés de se dilatar, elas se contraem. Tá entendendo? Mas daqui a pouco a gente discute por que isso acontece. Mas olha só, quase todas as substâncias sólidas, líquidas ou gasosas se dilatam com o aumento da temperatura ou se contraem quando sua temperatura é diminuída. E esse efeito tem muitas implicações no dia, na vida diária. Uma tubulação de cobre, cujo coeficiente de dilatação linear é de 1,7 vezes 10 elevado a menos 5, de comprimento igual a 20,5 metros, é usada para se obter água quente. Considerando-se que a temperatura varia de 20 graus Celsius a 50 graus Celsius, conclui-se que a dilatação sofrida pelo tubo em milímetros é igual a quanto? E aí? Como é que a gente vai fazer? Olha só, molezinha, vê. Discutimos que dilatação térmica, ΔL, é visto como sendo o quê? L0 vezes alfa vezes ΔT. Não foi isso? Ele quer saber quem? Ele quer saber, ó, conclui-se que a dilatação sofrida pelo tubo. Ou seja, ele quer saber quanto esse tubo vai dilatar. Ele quer saber o ΔL. Tá? Então não perde a oportunidade, não perde tempo. Vê? Esse ΔL, ele vai ser igual a quem? Ao L0. Quanto é o L0? 20,5 vezes alfa, que é 1,7 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que ele variou quanto? De 20 para 40, certo? Então, ó, esse ΔL, ele vai ser igual a 20,5 vezes 10 a menos 5 vezes 1,7 vezes 20. E agora? A casa caiu, a festa acabou. E aí, como é que a gente faz? Ó, vou fazer o seguinte, ó. Vou multiplicar aqui, ó. 20,5 vezes 1,7. Eita, 20, dá esse ΔL, ó, vai dar 697 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Ou 6,97 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Ou seja, eu tenho também que esse ΔL pode ser dado como 6,97 milímetros, certo? Então, ó, resposta letra 02. Letra 2. Tranquilo? Beleza? Ou não? Dúvidas aí? Dúvidas? Dúvidas? Nada? Não? Então, olha, essa. Eita, pode passar? Pode passar? Pode passar? Posso? Não? Tá bom, eu espero. Manda a Estezinha. Por que deu 6,93? Não, Esté. Onde é que tem 6,93? Eu sei que 3 e 7 são números ímpares, Esté, mas são números, além de primos, são diferentes, tá? Perfeito. Malu, fantástica a sua pergunta. Malu pergunta, Caio, qual é a dilatação térmica? Ele precisa sempre vir em graus Celsius? Não, ele pode vir em outra temperatura. Ah, mas Caio, e como é que eu vou converter o qual é a dilatação térmica de, se por exemplo ele vier em Fahrenheit, eu vou precisar converter ele para Fahrenheit, para Celsius. Aí você faz o seguinte, você não converte ele para Celsius, você converte a variação de temperatura para Fahrenheit. Entendeu? Você leva a temperatura para Fahrenheit. Mas, Caio, como assim? É porque é o seguinte, veja, quando a gente for observar aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, desculpa, Léo, deixa eu só fazer umas observações aqui.
Quando eu for observar isso aqui, ó, esse ΔL, esse daqui está em metro, certo? Beleza? Isso aqui, ó, está dividido por graus Celsius, tá? Deixa só aparecer aí pra gente. Deixa aparecer aí rapidinho. Pronto, olha aí. Olha aí. Quando eu for observar as unidades, observa que esse grau Celsius aqui, ó, e esse aqui, o que, é que vai acontecer com eles? Eles são anulados, certo? Por isso que é importante você converter as unidades de temperatura, certo? De Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, depende do que ele pedir na questão. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Show. E aí, ó, eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte, ó, hashtag, né, para você não esquecer, tá? Vê só. Variação de temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 9, viu? Ah, mas caiu em 32, não entra não. Não, nesse caso aí não, porque quando você for botar os valores de temperatura, temperatura final menos inicial, aí um vai ficar com menos 32, o outro vai ficar mais 32, aí acaba cancelando, tá? E outra, a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Só para a gente se lembrar, tá? Então, por favor, copie isso aqui e não esquece isso. Anota isso aí. Anota isto aí, por favor. Beleza? Pronto? Vou passar, tá? Olha só, eu queria que vocês fizessem agora, rapidinho, questão 13. Questão 13, ó. Ele diz assim, ó, o gráfico a seguir descreve a mudança no comprimento em função da variação de temperatura em uma barra metálica. Se essa barra possuir inicialmente 5 metros, o coeficiente de dilatação em 10 elevado a menos 5 graus Celsius será de quanto? Ou seja, vê só, vê. Ele deu para a gente quanto é o comprimento inicial, 5 metros inicialmente. Ele deu quanto é a variação de temperatura e ele deu também quanto é a dilatação sofrida. Falta aqui, só falta o alfa. Beleza? Bora, 2 minutinhos para tu fazer aí, rapidinho. Tô aqui no aguardo.
E aí, podemos? Vamos fazer? Vamos lá? Vamos nessa? Vamos ver, vamos ver. Bora nessa? Vamos lá. O gráfico a seguir descreve a mudança no comprimento em função da variação de temperatura. Tá? Aí ele disse assim, ó, em uma barra metálica. Se essa barra possuir inicialmente 5 metros, beleza? O seu coeficiente de dilatação em unidades de 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1 será de quanto? Vê só. Vamos ver. Vamos ver. Presta atenção. Olha só, vamos fazer aqui. Ó. Delta L é igual a L0 vezes alfa vezes delta T. Certo? Percebe que ele deu para mim quanto é que vale o delta L. E aí eu vou botar assim, ó. 8 é o delta L. Só que presta atenção. Presta atenção que aqui está em milímetro e aqui está em metro. Certo? Então, lembra que para passar de milímetro para metro é só dividir por quanto? Dividir por 1000. Certo? Ou multiplicar por 10 elevado a menos 3. Beleza? Então, 8 vezes 10 elevado a menos 3 é igual ao comprimento inicial, que é 5, vezes alfa, vezes a variação de temperatura, que é de 100 graus Celsius. Tá? Então, eu vou escrever assim, ó. 8 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 5 vezes 100, eu vou escrever como 10 ao quadrado, tá? Vezes alfa. Então, ó, esse alfa, veja, então presta atenção, é que esse 5 vezes 10 elevado ao quadrado tá multiplicando, vai para o outro lado, dividindo, né? Então, ó, vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 5 vezes 10 elevado ao quadrado. E isso vai ser igual a alfa. Ou seja, esse alfa, ele vai ser 8 dividido por 5, que dá quanto? Dá 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Certo? Então, a resposta, letra B. Por que letra B, Caio? Porque ele quer essa potência, ele quer essa resposta aí. Eita, calma. Volta. Ele quer essa resposta em termos de 10 elevado a menos 5. Tá? Tranquilo? Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Só aplicação direta de fórmula. Só aplicação direta da equação. Tá bom? Preste atenção. Beleza? Agora, tem um outro detalhe. Certo? É que se esse gráfico fosse dado como ΔL sobre L, o coeficiente angular dessa reta, esse coeficiente angular aqui, ó, esse alfa, perdão, esse alfa não, vamos dar um nome, esse θ, ele seria numericamente igual à tangente, a tangente desse ângulo θ, certo? A tangente dele seria numericamente igual ao coeficiente de dilatação da gente, tá? Então, a tangente de θ seria numericamente igual ao alfa, ao coeficiente de dilatação. Beleza? Tranquilo? Agora, isso é se fosse ΔL sobre L, L0. Tá? Não é o caso aí da questão, então nem mexe muito com a gente. Tá? Beleza, galera? Tranquilo aí? Olha essa questão, para a gente pular para superficial. Olha essa questão. Vê. O quadro oferece os diferentes coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Tá? Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de quê? Vê, ele tem aí, ó, o parafuso e uma porca. Aí o grandão Andrezinho diz aí, ó, não consigo desatarrachar esta porca, certo? Aí vem o baixinho, vem Léo. Léo diz, eu consigo.
E aí Léo esquenta o conjunto. Quando Léo esquenta o conjunto, ele percebe que ocorreu, nesse caso, uma facilidade para tirar, certo? O parafuso da porca. Beleza? E aí, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Vê só. Esses dois metais têm mesmo coeficiente de dilatação térmica? Sim ou não? Não, não tem. Perfeito, perfeito. Olha aí, ó. Olha aí, Andrezinho, muito bem, desenrolado todo, ó. Fiz isso com uma tampa de geleia que não abria de jeito nenhum. E é verdade, o pessoal faz isso. Tá entendendo? Beleza? Mamãezinha que não me escuta aqui, mas teve um dia desse que ela estava apanhando para abrir um pote de doce. Vou até falar mais baixo para não escutar. De doce de leite, certo? E aí ela foi tentar abrir o pote de doce de leite e não conseguia, não conseguia. Aí eu fui abrir, certo? E estava bem difícil de abrir. Aí o que é que eu fiz? Inteligente todo, tinha estudado dilatação térmica, coloquei ele dentro da panela com água quente. Resultado, sucesso, molezinha, tranquilidade geral. Por quê? Porque a dilatação ela é diferente. A dilatação do vidro e da tampa tem coeficiente de dilatação diferente. Quem é que esquenta mais? O metal. Então, quem é que vai. Perdão, os dois são aquecidos da mesma forma, mas quem é que dilata mais? O metal. E pelo metal dilatar mais, ele dilata para todos os lados, então o diâmetro aumenta. O diâmetro aumentando facilita com que eu abra. Sacasse? Tranquilo? Mas ela não pode escutar isso, não. Tá? E afinal de contas, eu sou o forte da parada. Ó, vê. Mas aí qual é a saída? Vê só. Nesse caso aí, ó, os dois metais eles têm que ter coeficiente de dilatação diferente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho dois aí. Eu tenho a porca e eu tenho o parafuso. E qual desses dois tem que ter o maior alfa? A porca ou o parafuso? Quem é que tem maior coeficiente de dilatação? A porca ou o parafuso? Hein? Hein? Para dilatar mais, que tem que ter maior coeficiente de dilatação? A porca, né? A porca tem que ter um coeficiente de dilatação maior do que o parafuso. Por quê? Porque ela precisa se dilatar mais. Então, o que, é que acontece? Vamos ver, dentro das situações, qual deles tem um maior e um menor. Certo? Ele quer o coeficiente de dilatação do parafuso e o da porca. Tá? Então, ele quer alfa 2 e alfa 1. Certo? Quem é que tem que ter o menor? Vamos ver. Aço e níquel. O aço tem coeficiente de dilatação 1,2 e o níquel 1,3. São bem próximos, tá? Então vai demorar a ocorrer, a facilitar aí ele tirar. Letra B, alumínio e chumbo. O alumínio tem menor alfa e o chumbo tem maior. Beleza. Mas ele quer o menor aquecimento do conjunto. Então, por enquanto, ainda não é muito bom, não. Letra C, platina e chumbo. Vamos ver. Platina 0,9 e o chumbo 2,9. Olha, perfeito. Há uma distância grande entre esses dois. Letra B, ouro e latão. O ouro 1,2 e o latão 1,4. O ouro 1,4 e o latão 1,8. Não é isso? Isso. Então, eles são bem próximos também, né? Então, letra E, cobre e bronze. O cobre está com 1,7 e o bronze está com quanto? 1,8. Então, é um alfa bem próximo também. Então, o que vai ter? Vai ser mais fácil ele realizar a troca justamente a platina e o chumbo, que é quem tem maior diferença. Certo? Olha, a platina 0,9 e o chumbo 2,9. Sacou? Deu para entender? Pronto. Estresses, dúvidas, manifestações, revolts, nada? Pode passar? Lá vai, tá? Veja, a gente estudou agora a dilatação em uma
dimensão apenas. Mas a dilatação ela pode ocorrer em duas dimensões também, certo? Que é o que a gente chama de dilatação térmica superficial. Dilatação térmica superficial é aquela dilatação que ocorre o aumento da área. Aumentou a área, dilatação térmica superficial. Beleza? Então, ó, lembra disso. Dilatação térmica superficial consiste no aumento da área. Ah, mas Caio, tu falou que poderia ser diminuição também. Pode ser diminuição. Tem estresse nenhum. Ok? Beleza? Mas isso aí, ó, gente, é onde a gente é uma das situações que a gente vê mais casos no dia a dia. É justamente essa dilatação superficial. Por quê? Porque na cerâmica da sua casa, se você olha para o chão aí agora, você está vendo a cerâmica da sua casa? Porcelanato, cerâmica e tudo mais. Tem um espaço que é deixado entre uma e outra, certo? Esse espaço que é deixado é o que a gente chama de junta de dilatação. Ele é esse espaço deixado justamente para evitar que ocorra isso que aconteceu aqui, ó. Ó, isso que aconteceu aqui, para evitar que ocorra isso. Por quê? Porque nesse caso, a matéria ela precisa se dilatar. E aí ela vai se dilatar, ela colide uma com a outra. Quando ela colide uma com a outra, ela não vai parar, não. Ela vai continuar esquentando, vai continuar aumentando a temperatura. Consequência disso, as duas placas, nesse caso aí, subiram. Na cerâmica da sua casa, essa junta de dilatação ela é super importante para evitar com que uma cerâmica bata na outra. Ele tem que deixar um espaçamento. E você precisa saber disso. Tá entendendo? Agora, isso aí tá muito atrelado ao dia a dia. Por exemplo, quem nunca viu, se eu dissesse aqui assim, ó, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Junta de dilatação, pontes. Quem nunca viu um espaçamento desse aqui, ó, em cima de uma ponte? Tá entendendo? Isso é super importante. E eu rezo todo dia pelas pontes que eu passo que tenha isso daí. Por quê? Calma, deixa aparecer para vocês. Olha aí, ó, eu rezo todo dia para que tenha esse espaçamento. Porque esse espaçamento, ele é o que faz com que uma placa não bata na outra. Por exemplo, essa placa da direita com a placa da esquerda, se as duas aquecerem, elas vão entrar em contato, vão entrar em colisões uma com a outra. E o que é que vai acontecer? Ela vai fazer o quê? Ela pode uma subir na outra, pode causar uma fissura, como esse caso aqui, ó. Como esse caso, pode causar uma fissura, fazendo com que a ponte caia. Tá entendendo? Então, é super, super importante você deixar esse espaçamento entre os pedaços da ponte, tá? Para que, quando ocorrer a expansão, uma placa não bata na outra. E essa junta de dilatação, ela vem justamente nessa finalidade, tá bom? Tranquilo? Aí eles colocam no meio ó, um material de borracha. E esse material de borracha é um material que ele pode ser comprimido ou dilatado. Tá? E aí é para facilitar, para evitar a coisa. Exato, Malu. É o que causa aqueles desníveis. Exatamente. Certo? Agora é ele também que deixa a ponte, ela sustenta. Tá entendendo? Eu não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, tem em estádios de futebol, tá entendendo? Em estádios de futebol tem essas juntas de dilatação. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó, a junta de dilatação da Arena Pernambuco. Será que aparece? Na ilha. E ilha tem junta de dilatação nada? Oxi. Agora aqui tem, ó, aqui tem. Esse estádio, isso aqui, ó. Essa Arena dos Aflitos tem. Viu? Mas brincadeira, tem sim, Andrezinho, tem que ter. Todo estádio tem que ter isso. Por que todo estádio tem que ter? Porque para evitar que quando ocorra um contato entre as arquibancadas,
quando elas começarem a balançar e a provocar o aquecimento, para evitar que quando elas colidam uma com a outra, cause uma fissura, entendeu? E é super importante ter. Eu não sei se dá para ver aqui, mas aqui não tem não, certo? Exato, Malu, exato. Tem umas pontes que você, quando passa com o carro, você sente esse espaçamento entre eles, e o carro ele faz um barulho, né? Com o pneu, quando ele passa, ele faz um barulho. E essa junta de dilatação, ela é super importante, tá entendendo? É muito importantíssimo a matéria ter, certo? Deixa eu ver aqui se dá para vocês verem uma coisa. Deixa eu abrir o YouTube aqui. Torcida. E você sabe que a ponte tem que balançar, né? Ela não pode ser fixa, não. Viu? A ponte, toda a ponte, ela tem que balançar. Deixa eu ver aqui. Pulando em estado. É um vídeo que eu gosto de mostrar. Deixa eu ver se dá para você. Me diz aí se você está escutando, tá? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo o vídeo? Vocês ouviram o vídeo? Não? Tá, então deixa eu ver se eu coloco aqui. Espera aí, rapidinho. Deixa eu ver como é que eu faço para colocar. Configurações, dispositivo, só tem isso. Microfone. E agora? Tá, então nada, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Se eu faço aqui. Não dá para ouvir, né? Deixa eu voltar. Estão me ouvindo agora? E aí, estão me ouvindo? Pronto, massa.
eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Esse espaçamento aqui, ó, que é onde eu vou passar com o mouse, esse espaçamento aqui é justamente o que a gente chama de junta de dilatação. Essa estrutura, ela é feita, certo? Para deixar um espaçamento entre uma área e outra, para quê? Para que quando ocorra a dilatação, ela não empurre, certo? Uma empurre a outra, fazendo com que altere a sua organização na estrutura da arquibancada, tá entendendo? E aí, alterando essa organização da estrutura, acaba prejudicando a questão estrutural, tá entendendo? Então, é super importante você deixar esse espaçamento, tá? Em prédios, você vê isso também. Como o Malu falou, a questão de pontes. Em pontes, você também observa essa situação. Em pisos de quadra. Talvez vocês também vejam em... Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Cadê? Deixa eu sair isso aqui. Também você pode ver isso, ó, em calçadas. Ó, junta de dilatação em calçadas. Olha só. Onde o pedreiro, ó, quando ele for fazer, ele faz esses riscos na calçada, mas ele não faz por nada. Ele faz isso aqui justamente para deixar um espaçamento entre as placas, para que quando elas aumentem esse tamanho, ela evite com que uma bata na outra. Talvez na cerâmica de casa vocês consigam ver isso aqui, ó, esse espaçamento. Tem na cerâmica de vocês aí? Da casa de vocês? Cerâmica, porcelanato. Se for porcelanato, é um espaçamento bem fininho entre um e outro. Porque o porcelanato ele dilata bem pouquinho. Tem aí? Exato, Malu. Essas placas têm, essas juntas tem que considerar como se fosse a dilatação de cada placa, exatamente. Exatamente, porque cada uma delas tem uma dilatação diferente, certo? Então você acaba considerando isso para cada uma, tá? Você já viu isso no meio da rua? Essas placas assim? Aqui em Recife a gente não acaba nem respeitando tanto isso, vai por isso que as calçadas da gente é tudo quebrada. E aqui tem um alto aquecimento, tem uma alta temperatura, variação brusca de temperatura entre o dia e a noite, e aí faz com que essas placas elas dilatem muito, como não tem essa junta de dilatação, provoca fissura rapidinho das placas, certo? Mas vamos voltar para a aula, tá? Então, ó, e outra, se você observar, a gente tem vias aqui em Recife que as vias elas estão dessa forma aí. Dessa forma que você anda, parecem ondulações. Por quê? Porque quando foi construída, não tinha previsto o aquecimento de temperatura que a gente tem hoje. Certo? Não foi previsto. E aí o que acontece? Hoje a gente tem automóveis cada vez mais pesados, cada vez com coeficiente de atrito maior. Esse coeficiente de atrito faz com que ocorra um aumento de temperatura, ocorrendo um aumento de temperatura das vias, ocorre a dilatação térmica. Então, tudo isso tem que ser considerado. Tá bom? Aí, vê só. Essa dilatação térmica superficial, ela vai depender, de novo, de dois fatores. Quais são os dois fatores? Da área inicial, ó, da área inicial e da variação de quem? Variação de temperatura. Então, vai depender desses dois fatores, da área inicial e da variação de temperatura. E aí, quando eu for calcular a dilatação sofrida, o ΔA, esse ΔA ele vai ser proporcional à área inicial vezes a variação de temperatura. E aí, como é que eu saio de uma proporção para igualdade? Eu envolvo de novo uma constante. E essa constante, ó, vai ser o seguinte: vai ser o beta. A área inicial vezes um beta vezes a variação de temperatura. Onde esse beta, olha, onde esse beta é o que a gente chama de. Dá um zoom aqui para eu escrever. Dá licença.
Esse beta é o que a gente chama de coeficiente. Eita, fechou o PowerPoint? Pronto. Então, deixa eu escrever aqui. E aí, ó, galera, vê, esse coeficiente de dilatação térmica superficial, ele é super importante para eu poder calcular justamente o beta. E esse beta, ele vem para a gente através de uma relação com alfa, onde esse beta ele é 2 vezes aquele coeficiente que a gente viu, o coeficiente de dilatação térmica linear, tá bom? Beleza? Então, ó, observa essa relação aqui para você também não esquecer, tá? Que na prova, o que, é que ele vai te dar? Ele vai te dar o alfa, mas você precisa usar o beta, certo? Aí você vai ter que fazer esse jogo de cintura aí, essas conversões. Tranquilo? Beleza? Pode passar aqui? Posso passar? Posso passar? Show? Isa, tranquilo, Isa? Molezinha, né? Vamos nessa? Então, lá vai, tá? Passei. Olha só. Então tá aí, ó, junta de dilatação, o que é que acontece nas calçadas da gente, no asfalto também. Aí o que é que acontece? Esse aí é um videozinho que mostra para vocês, mais ou menos, como funciona. Porque observa o seguinte, eu tenho uma placa, certo? Ó, deixa eu voltar aqui. O cara ele pega uma placa, certo? E essa placa ela tem uma área inicial. Observa que a esfera ela não passa, certo? A esfera não passa, não atravessa a placa. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esta placa junto com, vai retirar a esfera e ele vai começar a aquecer essa placa, tá? Então deixa eu dar uma adiantada aqui, ó. Ele vai tirar a esfera, aí ó, começa a aquecer a placa, tá? Beleza? Então ele começa a aquecer essa placa. Quando essa placa ela é aquecida, ela aumenta as dimensões. Então ela vai aumentar as dimensões para todos os lados. Então todas as dimensões dela aumentam, inclusive o tamanho do furo. Então provocando este aquecimento aí, ó, o que é que vai fazer? Vai fazer com que a esfera, quando eu coloque a esfera, ó, a esfera consiga atravessar a placa. Entendeu? Eu vou voltar aqui.
Olha aí. Ele pegar, vai passar, certo? A placa ela aumenta as dimensões, facilitando com que o cara ele consiga ter um aumento da dilatação, né? Um aumento da placa, certo? Deixa eu só ajeitar aí, que acho que está meio atrasando aí. Beleza? Que é justamente por ele ter aumentado a dimensão. Deixa eu passar essa questão. Deixa eu passar o vídeo para a gente ir para a questão. Olha aí. Segunda questão, caiu pelo país, tá? Ele diz assim, ó, desertos são locais com temperaturas elevadas, extremamente áridos e de baixa umidade relativa do ar. O deserto do Saara, por exemplo, apresenta uma elevada amplitude térmica. Suas temperaturas podem ir de menos 10 graus Celsius até 50 graus Celsius ao longo de um único dia. Uma chapa de ferro, cujo coeficiente de dilatação linear é de 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, então ele deu o coeficiente de dilatação linear, tá? É aquecida, sendo submetida a uma variação de temperatura, que representa a amplitude térmica do deserto Saara. No exemplo dado anteriormente, considerando sua área inicial de 5 metros quadrados, o aumento de sua área em metros quadrados é igual a quanto? Então ele quer saber quanto equivale o ΔA. Então ele quer saber quanto equivale esse ΔA. Como é que a gente calcula isso? Bora. E aí? Vê só. Vamos fazer o seguinte. Ó, ΔA vai ser dado assim. A0 vezes beta vezes a variação de temperatura. Certo? Tranquilo? Então, ó, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho uma área inicial, que é 5. Eu tenho o beta, e presta atenção, ó, o beta é 2 vezes alfa. Quanto é que vale o alfa? O alfa vale 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação de temperatura. Quanto é a variação de temperatura? Ele disse, ó, é de menos 10 até 50. Então, vai ser a temperatura final, que é 50, menos a inicial, que é menos 10. Certo? Então, quando eu fizer isso, ó, esse ΔA, ele vai ser igual a quem? E aí? Termina aí, rapidinho. Bora? Letra D? Vamos ver. Ó, 2 vezes 5 dá 10, né? 10 vezes 1,2 dá 12, certo? Então, isso aqui vai ficar, ó, 12 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 60, certo? Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar, cadê? 12 vezes 60 dá quanto? 720, né? Vezes 10 elevado a menos 5, ou ΔA
7,2 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Então, a resposta certa, ó, letra D. Beleza? Tranquilo? A resposta aí, ó, letra D de dado. Tá bom? Letra D. Beleza? Ó? Deu pra entender, galera? Show? Tranquilo? E aí, diz aí, diz aí. Beleza? Ó? Molezinha, né? Show de bola. E aí, ó, vê, a gente analisou dilatação térmica linear em uma dimensão, dilatação térmica superficial em duas dimensões, falta dilatação térmica volumétrica, que ocorre em três dimensões. Então, ó, essa dilatação volumétrica, ela vai ocorrer nas três dimensões, tá? Ela vai ocorrer nas três dimensões. E o que acontece? Vê só. Deixa eu passar aqui. Eita, posso passar? Posso? Posso? De boa? Lá vai, tá? Então tá, passei. Vê. E a dilatação volumétrica, ela ocorre o quê? Ocorre em três dimensões. Então, neste caso, ela consiste no aumento do volume de um objeto. Então, quando ocorre um aumento do volume do objeto, certo? Em função do aumento da temperatura, a gente chama de dilatação volumétrica, certo? E isso traz a ideia para a gente, galera, ó, por isso que os objetos eles sofrem alteração do volume ocupado por ele quando a gente aumenta a temperatura, certo? E aumentando essa temperatura, vai ocorrer um aumento de todas as dimensões dele, tá? Então, quais são os fatores importantes? Quais são os fatores importantes para essa dilatação volumétrica? São dois. Volume inicial, certo? Volume inicial. E qual é o outro? É a variação de temperatura. Certo? Essa variação de temperatura, ela também vai ser importante. Por quê? Porque quanto maior a variação de temperatura, quanto mais eu esquentar, mais esse objeto vai alterar as suas dimensões. Certo? Então, a gente fala o seguinte, que esse ΔV, ele é dado assim, ó, ΔV, ele vai ser proporcional ao volume inicial vezes a variação de temperatura. Então, ó, vezes o ΔT. Como é que eu saio de uma proporção para igualdade? Vocês já estão cansados de me ouvir falar isso. Eu saí de uma proporção para igualdade, eu jogo uma constante no meio. E quem é que vai ser essa constante? No caso da volumétrica, vai ser o coeficiente de dilatação volumétrica, o gama, multiplicado pela variação de temperatura. Tá? Tranquilo? Então, esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Certo? Tranquilo? E qual é o detalhe? A dica é a seguinte, ó, é que essa dilatação, ela ocorre em três dimensões, tá? Essa dilatação, ela ocorre em três dimensões. Beleza? Tranquilo aí? Show? Lembrando, ΔV é proporcional ao volume inicial e à variação de temperatura, certo? Então, deixa eu passar aqui. Se liga. Próxima questão? Vamos fazer? Questão 14 do livro. Questão 14 do livro. Olha lá. Questão 14 do livro. Vê. Ele diz o seguinte: um cubo regular homogêneo de aresta 20 centímetros. Então, presta atenção. Um cubo
homogêneo de aresta 20 centímetros. Está inicialmente a 20 graus Celsius. Beleza? Então, ele deu quanto é que vale a aresta inicial. Deu a temperatura inicial com 20 graus Celsius. Aí eles dizem, o coeficiente de dilatação linear do material que foi fabricado é 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Aquecendo-se uniformemente o cubo com uma fonte de calor constante durante 50 segundos, a temperatura se eleva para 120 graus Celsius. Então, a temperatura final é de 100, a temperatura final é de 120 graus Celsius, certo? Então, aqui, ó, 120 graus Celsius. A dilatação ocorrida em uma das superfícies do cubo é quanto? Ou seja, veja, eu vou calcular quanto é o volume total que aumentou, beleza? Beleza? Calcular o volume total, calculo o tamanho dessa aresta que ele vai ter e depois eu calculo ela superficial, certo? Da seguinte forma, vê só. Delta V é igual a V0 vezes gama delta T, certo? Esse delta V é o que eu quero achar. O volume inicial, como é que calcula o volume de um cubo? É o lado ao cubo, né? Então vai ficar ó, 20 ao cubo. Vezes o gama. O gama é 3 vezes alfa. O alfa é 2 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final 120, menos a inicial, que é 20. Tá? Beleza? Então, ó, esse ΔV vai dar o quê? 20 a terceira, veja, esse 20 a terceira vai ser o quê? 20 vezes 20, 400. 400 vezes 20, 8.000. Então, 8 vezes 10 a terceira, vezes 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6, né? 6 vezes 10 elevado a menos 5. Certo? Vezes a variação de temperatura, que é 10, que é 100, que vai ser 10 ao quadrado, tá? Então, ó, esse ΔV, ó, vai ser 6 vezes 8, 48. 48 vezes 10 a quanto? 10 elevado a quanto? Ó, 10 ao quadrado com 10 a terceira dá 10 a quinta. 10 a quinta com 10 a menos 5, 10 a zero. E 10 a zero é 1, então eu vou apagar isso aqui e deixo somente 1. Certo? Beleza? Então, essa é a dilatação volumétrica sofrida. Centímetros cúbicos. Ou seja, quanto é o volume final? Quanto é o volume final? Aí eu faço o seguinte. Lembra que a dilatação volumétrica é o volume final menos o volume inicial. Qualquer dilatação. Certo? Qualquer variação. É o volume final menos o volume inicial. Então vai ficar ó, 48 é igual ao volume inicial, que é 8.000, né? Menos o volume inicial. Aliás, eu troquei aqui, ó. Mês. Aqui vai ser ó, o volume final menos 1.000. Certo? Então, esse volume final vai ser 8.048 centímetros cúbicos. Certo? Eita, deixa só aparecer. Apareceu? Pronto, show de bola. Só que você sabe o seguinte. Vê, galera. Você sabe que para calcular a aresta de um cubo, o volume é igual à aresta ao cubo, né? Então, ó, 8.048 é igual à aresta, a nova aresta ao cubo. Ou seja, essa nova aresta ela vai ser raiz cúbica de 8.048. E isso aqui vai dar quanto? Quanto é a raiz cúbica de 8.048? Deixa eu... 8.048, raiz cúbica
dá 20,04, certo? Centímetros. Ou seja, houve um aumento de 0,04 centímetros. Mas olha, eu quero saber quanto é a nova área. Para eu calcular a nova área, essa nova área, certo? Ela vai ser quanto? Vai ser 20,04 ao quadrado. Ou seja, 20,04 ao quadrado dá 401,6 centímetros quadrados. Certo? Essa área final. Mas a área inicial era quanto? Quanto era a área inicial? A área inicial era só fazer o quê? 20 ao quadrado. Quanto é que dava 20 ao quadrado? 400. Ei, quanto é que variou aqui, ó? Quanto é que foi a dilatação? Quanto é que foi o delta A? 1,6 centímetros quadrados. Ou 16 vezes 10 elevado a menos 1 centímetros quadrados. Beleza? Bora, eu preciso de dúvidas. E aí? Qual foi a bronca? E aí? Bora. Deu para entender ou não? Beleza? Então, de novo, calculei o volume final, certo? Calculando o volume final, eu calculei quanto equivale a nova aresta, certo? Calculando quanto equivale a nova aresta, eu calculo a nova área, certo? E vejo quanto é que foi a diferença, a dilatação sofrida pela área, tá? Que deu 1,6 centímetros quadrados, tá bom? Certo? Beleza? Tranquilo? Agora, veja, essa daí é a resolução da questão. Beleza? Agora, vamos tentar uma outra? Pode ser? Veja, qual é a saída aqui, ó? Minha saída. Veja só. Como eu sei que esse cubo é uma dilatação homogênea, ele é um cubo homogêneo, ele tem uma distribuição uniforme de massa. Então, o que é que acontece? Todas as arestas, elas dilatam da mesma forma, tá? Então, o que é que pode fazer? Eu posso fazer o seguinte, calcular a dilatação dessa forma. ΔA é igual a área inicial vezes beta vezes a variação de temperatura. Vamos ver se bate. Vamos ver. Vamos testar. Esse ΔA vai ser igual a quem? Quanto é a área inicial, né? 20. Então, eu vou botar 20 ao quadrado. 20 ao quadrado. Vezes. Quanto é o beta? O beta é 2 vezes alfa, né? Então, 2 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes a variação de temperatura, que é quanto? Que é 100, né? Que é 10 ao quadrado. Certo? Ele não variou 100? Foi isso? Vou botar aqui, ó, 10 ao quadrado. Beleza? Então, ó, quando eu for fazer aqui, ó, vamos fazer aqui, esse ΔA ele vai ser 400, que é 4 vezes 10. 20 vezes 20 dá 400, né? 4 vezes 10 ao quadrado. Vezes o alfa, que é 2 vezes 2 dá 4, né? 4 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 10 ao quadrado. Tá vendo? Tá vendo lá em cima? Tá vendo lá em cima? Dá para ver aí? Estou separando aqui, ó. Beleza? Então, ó, esse ΔA vai dar o quê? Presta atenção. 4 vezes 4 dá quanto? 4 vezes 4 dá 16, né? Vezes 10 elevado a quanto? 10 a menos 5 com 10 ao quadrado dá 10 a menos 3. Com 10 ao quadrado de novo dá 10 a menos 1. Então, ó, 16 vezes 10 a menos 1 centímetros quadrados. Eita, tem resposta já. Letra D. Tá vendo? Mais curta, mais curta. Tranquilo? Deu para entender agora, Beatriz? Beleza? Mais fácil, né?
caminho mais curto, tá? Beleza, galera? Deu pra entender aí? Sim? Massa. Então, presta atenção. Qual é a tarefa de vocês agora? Presta atenção. Resolver as questões de dilatação linear, superficial e volumétrica. Dilatação dos líquidos, certo? Dilatação volumétrica dos líquidos e dilatação anômala da água na próxima aula. Tá bom? Então, não perca, sendo dos próximos capítulos. Beleza? Tranquilo? Deixa eu contar uma novidade. Deixa eu só parar aqui. Não vai embora.